O que a Bíblia diz da pena de morte? Bem, quando Deus criou um homem inocente e sem conhecimento do bem e do mal. O homem não conseguiu conservar a sua inocência e pecou, caiu em pecado. A história você conhece. Isso acarretou uma pena de morte. Morte física e espiritual, além da expulsão da presença de Deus. Como consequência do pecado e da rebelião, todos nascemos mortos espiritualmente e sujeitos também à morte do corpo, além de naturalmente sermos réus do juízo eterno. O Senhor deixou claro em João 3,18 que a condenação é o estado natural e permanente do ser humano. E não como pensam alguns que a condenação é algo que se adquire por não praticar o bem ou por pecar. Não. Ali está muito claro, quem crê nele, quem crê em Cristo não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação já está lá na sua ficha. Depois da queda e da posse da consciência do bem e do mal, o homem preferiu continuar em rebelião contra Deus. Isso é claro, até hoje, né? E aí veio o dilúvio, que foi uma espécie de recomeço. E aí Deus deu a Noé, que era o patriarca de uma nova geração de pessoas, Deus deu a ele a autoridade humana de julgar e condenar os seus semelhantes, inclusive com poder de vida e morte. Veja em Gênesis 9,6, diz que quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Essa autoridade que Deus deu a Noé e aos homens, e das autoridades em geral, de derramar o sangue de um homicida, nunca foi revogada. No Novo Testamento, nós encontramos o Senhor apontando as consequências normais do ato de um homicida. O que um homicida deveria sofrer. O próprio Senhor falou. Quando ele diz assim para Pedro, então Jesus disse-lhe, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mateus 26, 52. E o apóstolo Paulo, falando da prerrogativa da autoridade humana que foi instituída por Deus, ele deixa claro a extensão do poder dessa autoridade. Ele fala assim, porque ela, a autoridade, é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Romanos 3, 4. É importante lembrar que uma espada trazida pela autoridade a qual Paulo está se referindo, não é enfeite, não é para enfeitar, é para matar. É por isso que a ordem de matar o homicida permanece até hoje. É uma ordem dada por Deus. Por Deus. A ordem que Deus deu de condenar à morte o homicida nunca foi revogada. A ideia de que no Brasil ou em outros países não exista pena de morte é falsa também. Porque a autoridade continua carregando a espada, não é? No caso, hoje, a espada são armas de fogo. E a autoridade utiliza a espada quando necessário. Ou seja, ela aplica a pena de morte. É o caso de um policial que se vê obrigado a eliminar um bandido que está causando perigo à população. Ele tem poder para atirar e matar. Ou ele não levaria o revólver para enfeitar, não é? Levaria um apito, como durante algum tempo os guardas ingleses levavam um apito. À medida que os homens vão diluindo a autoridade divina e o próprio conceito de autoridade humana, toda a sociedade vira um caos, como este caos em que nós nos encontramos hoje. Vira uma situação de anarquia, vira uma situação de frouxidão dos poderes instituídos, ninguém respeita mais a autoridade. Com a autoridade diluída por esses discursos humanistas, discursos de proteção à pessoa humana, coisa assim, que nada mais são do que uma clara rebelião à autoridade maior, que é a autoridade de Deus. Satanás foi o primeiro que contestou a autoridade de Deus no Jardim do Éden. Quando diz lá, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3, versículo 1. O que falta então? Falta nós irmos do primeiro livro, Gênesis, até o último livro da Bíblia, Apocalipse, para descobrirmos que serpente é essa, ou que dragão é essa do versículo, esse que é o versículo que eu citei, que não apenas contesta a autoridade de Deus, mas que enfraquece e destitui as autoridades humanas, simbolizadas pelas estrelas, que ele varre com sua cauda, né, da posição de governo que elas detêm. Está lá em Apocalipse, mais uma vez, capítulo 20, versículo 2, abre aspas, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Portanto, por detrás da ideia
da proibição da pena de morte e de qualquer ideia de enfraquecimento das autoridades constituídas, sempre você vai encontrar o próprio diabo. Em Hebreus 13:3, nós lemos: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Deus deu poder às autoridades para condenarem à morte o homicida, isso é muito claro, quando o governo foi instituído através de Noé, quando o Senhor ordenou o seguinte: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Gênesis 9:6. A ideia politicamente correta de não se ter pena de morte não é divinamente correta. Pelo contrário, é totalmente errada. Agora, os presos mencionados em Hebreus 13:3, isso é outro assunto. Eles não são os criminosos. Eles são ali cristãos que eram perseguidos, presos e torturados por causa da sua fé. Isso aconteceu muito no princípio da igreja e acontece ainda hoje em alguns países. Então, no versículo 1, o texto fala: permaneça o amor fraternal, isto é, o amor entre irmãos. Então, aí você já pega o contexto do que ele vai falar em seguida. Irmãos são os da família de Deus, porque nós aprendemos em João 1,12 que os homens não são todos irmãos e filhos de Deus. Lá diz que a todos quantos o receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, esquece aquela canção, somos todos irmãos, eu também sou filho de Deus. Bobagem, balela. Uma pessoa só é filha de Deus se ela creu em Jesus como seu Salvador e foi salva. E aí ela considera também uma outra pessoa que também creu como sua irmã ou como seu irmão. O versículo 2 de Hebreus, na sequência de Hebreus 13, no primeiro versículo, deixou claro que está falando de irmãos na fé. No segundo versículo, fala da hospitalidade, e eu entendo que siga no mesmo sentido, de se receber e hospedar irmãos. E aí nós chegamos ao versículo 3, que fala dos irmãos em Cristo que estão presos. Era desses que os cristãos deviam se lembrar com empatia, pois deviam se considerar como se estivessem presos com eles. Eu posso ter sentimentos de amor e comiseração para com os marginais condenados, presos nas cadeias horríveis que existem no Brasil, mas eu não vou sentir empatia, porque eu não cometi crimes como eles cometeram. Mas é diferente se o preso estiver naquela condição pelo fato de ser cristão, por professar a fé cristã. Aí eu posso me sentir como se estivesse preso com ele, porque eu e ele compartilhamos a mesma fé. Eu também poderia ser tão condenado quanto ele, porque eu pratiquei o mesmo crime de crer em Jesus que ele praticou. William MacDonald escreveu o seguinte sobre esta passagem, abre aspas: a terceira exortação diz respeito ao cuidado com os crentes presos. Isso quase certamente significa aqueles que foram presos por causa do seu testemunho de Cristo. Eles precisariam de comida, roupas quentes, material de leitura, incentivo. A tentação seria que outros crentes se protegessem da associação com os prisioneiros e, portanto, do risco de serem culpados por associação. Eles deviam recordar que, ao visitar prisioneiros, eles estavam visitando o próprio Cristo. A compaixão também deve ser demonstrada para com os maltratados. Novamente, isto significa, sem dúvida, cristãos perseguidos. Os leitores devem resistir a qualquer tendência de se protegerem do risco que essa compaixão possa envolver. Por nós mesmos, podemos ampliar a aplicação do versículo para incluir simpatia por todos os santos que sofrem. Devemos lembrar que também estamos no corpo e, portanto, sujeitos a aflições semelhantes. Fecha aspas até aí, William MacDonald. O sentido é o mesmo de Mateus 25, quando o Senhor vier para reinar e julgar as nações. Isso 7 anos ou mais após o arrebatamento da igreja. Ali haverá ovelhas, bodes e pequeninos irmãos, e o Senhor julgará cada um segundo o tratamento que tiverem dado aos pequeninos irmãos do Senhor. No caso, o remanescente judeu, que se converterá em tempos de grande tribulação e será muito perseguido no período de 7 anos após o arrebatamento da igreja, antes da inauguração do reino de Cristo na terra. A passagem de Mateus diz assim: E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
Mateus 25, 38 a 40. Entenda, quem quiser.